Vamos orar, agradecer por mais um momento. Começa agora. Vamos lá. Fernando, ora para nós, fazendo um favor. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor por esse dia, Deus, pelo cuidado do Senhor, Pai, pela provisão, Deus, diária. Louvamos ao Senhor, Deus, pela sua palavra, Deus, e por esse momento de aprendizado. O Senhor fala aos nossos corações, Pai, nos instrua, Deus, conforme a sua boa vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso estudo está em Colossenses capítulo 2, do versículo 20 a 23. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivêssemos no mundo, vós sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas essas coisas, como o uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo escrevendo aos Colossenses, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a espiritualidade da moda, a espiritualidade segundo o mundo que nós temos aí cercado. Ele tendo cercado a igreja, e a igreja não é com a parede ou da iluminação, mas sim pessoas que estão espalhadas. Bom, numa era aí que nós temos vivido de tecnologia, tudo que nós vamos fazer é via tecnologia, celular, computador, uma inscrição que você tem que fazer via internet, né? Praticamente tudo é feito hoje nessa modernidade, e nós estamos vivendo esse mundo de moderno, e muito se tem falado sobre essa espiritualidade e espiritualismo. Né? Então nós temos ouvido esses dois sentidos, o espiritualismo e a espiritualidade, e nós ouvimos muito sobre isso. Basta nós olharmos daí ou procurar na internet, nós vamos achar muitas coisas escritas, cânticos ou arquivos, né, documentos, livros, muito mesmo. E o interessante também é que isso está ligado, quando a gente vai olhando muitas coisas dessas, está ligado em muitas áreas, por exemplo, política, economia, saúde, cultura. Todas essas quatro áreas, espiritualismo e espiritualidade estão ligadas nessas áreas. Muitas pessoas estão ligando isso. E todas essas áreas, com os seus gurus espirituais, seus mestres espirituais, vão trabalhando esses dois sentidos, espiritualismo e espiritualidade. Tá? E todas essas áreas, com esses gurus e muitos religiosos, artistas, músicos, pensadores, falam de espiritualidade. Tá? Então muitas pessoas acabam sendo levadas pelos muitos religiosos, artistas, músicas, pensadores, e às vezes a gente, só porque é um músico, a gente já embarca com essas pessoas. É um religioso, eu embarco também nos seus pensamentos e hábitos. E muitas vezes o que eles estão falando não é realmente a espiritualidade que a Bíblia nos fala. Aí que está o grande ponto. O que é espiritualidade que a Bíblia fala e o que nós olhamos e vemos a espiritualidade no mundo. Essas pessoas, esses gurus, né, espirituais trazendo para nós. Tá? E muitas vezes muitas pessoas vão na moda dos cantores, de religiosos, né, artistas, porque são pessoas que estão lá na frente e a gente fecha os olhos para ele e deixamos a palavra, deixamos Deus e vamos porque eles estão falando, ele tem todo o conhecimento, né? Então no mercado há muitos livros que nós já comentamos um pouquinho, né, sobre o tema, tá? Então se for procurarmos livros nessa área, você vai encontrar muitos escritores escrevendo isso. A grande questão é, e aí? Essas palavras que eles falam estão na Bíblia segundo a vontade de Deus, ou eles estão fazendo um modismo na espiritualidade?
Então, certa moça, quando passou pela sua conversão, foi uma livraria evangélica, então recém-convertida, chega numa livraria, vê-se livros, né, estante, vários livros, e compra um livro, Bom Dia Espírito Santo. Tá? O tema chamou a atenção e o tema nos chama a atenção. Só que esse livro, ele é uma autoajuda, mas muito mais que isso, né? Ele fica falando que você tem que levantar, dar bom dia para o Espírito Santo, você tem que, as tuas palavras têm poder. Então, se você falar coisas ruins, não sei o que, vai trazer coisas ruins. Se você falar só coisas boas, vai trazer boas. Ou ligação, tá? Você tem que estar ligado nas coisas positivas. Então, isso é ruim, tá? Isso não é bíblico. E nós, na escola dominical, nós estamos falando sobre questão de sofrimento. Muito sofrimento nosso é vindo de Deus, é Deus colocando sofrimento sobre nós. A grande questão é quando eu passo por sofrimento, como que eu passo? Reclamando, murmurando, pensando que Deus me esqueceu, ou olhando a mão de Deus me sustentando? Tá? Um versículo que muitas pessoas gostam de usar e colocam na geladeira, colocam no carro, né? Em muitos outros lugares, é tudo posto naquele que me fortalece. Né? É um versículo muito legal. Só que Paulo, que fala, né, esse versículo, anteriormente ele fala: eu passei por açoite, passei por prisão, por naufrágio, isso, aquilo. Aí ele fala esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar naufrágio, eu posso passar prisão, eu posso ser açoitado. Aí ele fala toda a dificuldade, o sofrimento que ele teve. E aí sim, ele fala que ele pode tudo naquele que fortalece. Então tudo que ele passou, ele conseguiu passar porque Deus estava com ele. Então no meio gospel, que é a palavra que nós usamos aí e temos, né, visto o mundo usar, não é diferente. Tá? Então tudo que é gospel é bom? Não. Tá? Eu tenho que saber discernir o que é bom e o que é correto. Tá? Infelizmente esse assunto ele está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Isso aí não tem nada a ver comigo. Não, tá do lado nosso. Tá? Se a gente não souber, a gente vai ser levado, tá, nesse modismo, e nós vamos viver uma espiritualidade errada segundo o que Deus queria para nós. Tá? Isso é ruim, porque eu vou perder tempo, eu não vou ter intimidade que Deus queria comigo, porque eu estou indo nos gurus, nas ideias dessas pessoas, desses mestres que estão aí vendendo as suas filosofias, né, os seus pensamentos. Então, entender esse movimento, a sua história, práticas e verdades, e a verdadeira visão bíblica, é realmente necessário para nós refutar essas pessoas. Porque senão alguém bate na minha porta, fala de Deus e eu aceito. Tá? E isso eu não posso. Tá? Eu tenho que entender a palavra, eu tenho que entender o que Deus é, o que Deus quer para mim. Não o que homens levantam. Por isso que a Bíblia está na nossa mão hoje, com toda facilidade, um preço mais acessível que alguns anos atrás. Se eu não quero ela no papel, eu posso colocar no celular. Então todo mundo pode ter uma Bíblia na mão. Tá? E isso é muito bom. A grande questão é tem que lê-la, tem que buscar conhecimento. Tá? Então esse é o propósito do nosso estudo hoje, tá bom? Então, o que é espiritualismo e espiritualidade? Como surgiu? Tá? Nós vamos trabalhar nesse contexto, o que é, como surgiu, esse modismo que nós vamos falar, tá? A espiritualidade bíblica está na Bíblia. Eu não preciso, aonde que surge? O que é espiritualidade? Deus, tá? Viver a vida de Deus, vamos pôr assim bem na prática, né? Como surgiu? Quando Deus revelou a Adão. Tá? Mas o que é e como surgiu esse modismo que nós vamos trabalhar para depois nós refutarmos lá na frente, tá bom? Então, antes de tudo, precisamos definir o significado de espiritualismo e espiritualidade. O pastor Augusto Nicodemos afirma que esse movimento é o resgate das práticas
e da disciplina espiritual dos cristãos da Idade Média, tá? Lá atrás, tá? Como modelo para uma nova espiritualidade. Então, homens olharam lá atrás, inventaram essa moda e estão trazendo devagarzinho, colocando, e hoje a moda pegou, tá? As igrejas aí estão abarrotadas de espiritualismo e espiritualidade falsa. E esse pastor Augusto Nicodemo continua, é geralmente conhecido como espiritualidade. Esse movimento está relacionado muitas vezes com a busca daquilo que é místico, emocional, subjetivo, tá? Então tudo que é místico, tudo que é emocional, tudo que mexe é espiritual. Então, se eu fui no culto e não mexeu nada, não entendi nada, não arrepiei, não deu aquela mexida, Deus não falou comigo. O culto é frio, ou eu fui com o coração preparado para ouvir o que eu queria e não o que Deus queria. Está vendo como que a coisa é bem mais completa do que simplesmente ir lá e sair da igreja, né, dos cabelos arrepiados, isso, aquilo, ou um louvor que mexeu e chorei. Então, se eu não for no culto e não chorar, eu não senti Deus, tá? Então, é essa espiritualidade que alguns homens pegaram lá na Idade Média e trouxeram, e hoje os mercadores aí do Evangelho estão colocando dentro das igrejas, tá? Então, está baseado tão somente na experiência do indivíduo, tá? Qual que é a tua experiência no estudo, na escola, no culto? Não tive. Então, você não é espiritual. Então, você é qualificado pela tua experiência. Quanto mais experiência, quanto mais revelações, quanto mais isso e aquilo, você é espiritual, tá? Então, se você é um crente que não tem isso, não tem aquilo, você vai sendo jogado fora. Bom, então isso não é o que Deus quer. Deus quer falar com o nosso coração como? Da maneira que Ele falou. Outrora, como Hebreu, outrora Ele falou de várias maneiras. Em sonhos, profecias, né? Pelos profetas. Hoje Ele fala através de seu Filho, Jesus Cristo. Então mudou. Então, da maneira que Ele falou no Velho Testamento, hoje Ele fala através do Filho. Onde nós encontramos o Filho? Através da Bíblia, tá? Então, por isso que ouvimos pessoas dizendo que saíram do trabalho espiritual, do culto, arrepiado. Nossa, eu fui lá, o pastor pregou, o louvor estava, eu saí com os cabelos tudo em pé, né? Tive uma experiência. Isso é espiritualismo? Espiritualidade? Ou simplesmente foi uma emoção que a pessoa foi lá e sentiu isso ou aquilo? Então eu tenho que entender isso, tá? O que eu estou indo buscar na casa de Deus? Ensinamento, um momento com Deus, um momento com meus irmãos, ou um momento meu? Isso não é culto. Culto é público, tá? Então, se é culto, é público, então eu tenho que ter um movimento com a minha igreja, com a minha comunidade. Então, eu saí cheio, mas os meus irmãos, como saíram? Como eu? Ou nem liguei para o meu irmão, tá? Então, mas sai com a vida, né? Mas ele não sai com a vida transformada pelo Espírito. Esse é o grande problema. As pessoas sentem isso, aquilo, né? Mas voltam no outro final de semana ou no outro trabalho para sentir a mesma coisa, tá? Se ele não sente, ele muda de trabalho, ele muda de igreja, ele muda de movimento, ele muda de comunidade, porque ele quer esse movimento, ele quer essa sensação. E a transformação do Espírito Santo, às vezes, dói. Às vezes, depois que você passa numa árvore descascando, você vai lá e descasca a árvore, né? Sai essa casca para nascer ou para ficar o tronco limpo, né? E a nossa vida é assim, Deus vai lapidando, vai tirando essas cascas que não é dele, tá? E isso nós sabemos que dói muito. Então a grande questão, querido, de onde surgiu esse movimento que ainda estão presentes em nossos dias, querido, tá? Aonde que surgiu? Então as raízes do espiritualismo, né, estão no misticismo católico do período medieval praticado por monges e freiros, tá? O que é isso, tá?
Então, naquele período, os religiosos buscavam distanciar. Então, os monges, eles iam para a montanha e retiravam em lugares distantes da sociedade, do barulho, disso, daquilo, para ficar quieto. Então, o monge ia para lá e ficava fazendo as suas meditações dias, meses, anos. Tá? Ou a pessoa mudava para o mosteiro e ficava para lá. Então, os religiosos buscavam esse distanciamento e vivendo isolado em mosteiros e conventos. Cara. Então, essa ideia que hoje está aí dentro desse espiritualismo, tá? Que não é cristão, não é bíblico, tá? E uma expectativa de uma espiritualidade mais intensa e profunda. Ou, se nós estamos na cidade barulhenta, se nós estamos aí correndo, eu nunca vou chegar numa espiritualidade que o monge foi buscar. Será que não? Porque ele se retirou, porque eles estão longe da sociedade, do barulho, ele tem uma intimidade maior. Eu não posso orar o dia inteiro, eu não posso ter uma comunhão o dia inteiro, eu não posso falar da palavra e relembrar os versículos na minha cabeça o dia inteiro. Então a questão disso foi uma fuga, né, das pessoas buscando essa experiência, como também muitos buscavam uma experiência mística, sobrenatural, tá? Então eu quero sobrenatural, só isso aqui não é legal, isso aqui é muito frio, mas vamos buscar um sobrenatural, tá? Tudo que é sobrenatural é uma experiência mais, como diz assim, mais espiritual. Então, se você nunca passou por nada sobrenatural, você não é espiritual. Então, as pessoas vão julgando a outra, vão qualificando com a sua experiência cristã, tá? Por experiência espiritual, tá? Então, se você não tem, você não é espiritual, você é mais morno. E isso não é bíblico, tá? Porque tem pessoas que passam por algo muito mais, né, sobrenatural, uma cura, uma proteção, um livramento, outros não passam. E aí, qual que é o problema? A minha salvação está na minha experiência ou está em Cristo Jesus? Tá? Além da razão divorciada, né, da Escritura. Então, essas pessoas buscavam essa experiência mística, o sobrenatural, a razão, né, e também separavam da Escritura. Se eu separei da Escritura, da Bíblia, então acabou tudo. Na Reforma de 1517, tá? Esse tipo de espiritualidade perdeu força em vista à volta da Escritura. Tá? Então, quando Lutero, Calvino, John Knox e tantas outras pessoas lutaram pela Reforma de 1517, eles, quando começaram a voltar novamente para a Escritura, a Bíblia foi dada ao povo, as pessoas começaram a ler, começaram a estudar, a entender a Bíblia, e isso começou a perder força. O que está acontecendo hoje? As pessoas não estão lendo mais a Bíblia, e quando lê, eles leem segundo o que os seus mestres estão falando. Seria na subjetividade. A subjetividade traz essa ideia de algo pessoal, segundo a minha visão, o meu entendimento. Aí começou a pessoa interpretar a Bíblia, né? Não mais a Bíblia interpretar a si própria, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, quem vai interpretar ela é ela mesma. Então, o conhecimento geral da Bíblia eu tenho que ter. Se eu ler um versículo só, como nós falamos, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Pronto. Eu fiz a minha interpretação. O que eu posso falar nisso? Não, tudo que eu quiser eu posso, porque aquele que está comigo vai me fortalecer. Será que é assim? Tudo que eu quero, Deus vai me fortalecer para me adquirir. Então, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um carro, eu quero ter um emprego. Eu vou chegar lá porque tudo Deus vai me dar. Na verdade, o que acontece é que hoje se desfaz a Escritura, né? Separa em pedacinhos e a gente escolhe quais pedacinhos agradam, né? O que não agrada a gente deixa guardado na caixinha ali, joga fora e não se usa mais, né? Lembramos da caixinha de promessa, lembra? Muito anos atrás, né? Então tinha uma caixinha de promessa, a pessoa tirava lá um papelzinho, né? E lá tinha um versículo. Só os versículos são promessas.
Só coisa boa. Só coisas boas. A exortação que Deus dava ao povo e nos dá também, não estava lá. Então aí é como você falou, né, Fernando? É você pegar parte da Bíblia, escolher as partes só e viver isso, né? Será que nós não pecamos? Será que nós não necessitamos ser exortados, disciplinados por Deus? Precisamos. Por que a caixinha não tem? Né? Então hoje eu vou pegar uma disciplina para mim. Vou lá numa caixinha da disciplina. Não existe. Na verdade, a espiritualidade bíblica, ela tem um padrão, né? É como se fosse um molde, né? Você vai fazer um biscoito, esses biscoitinhos de Natal, né? Essas bolachinhas de Natal. Você pega um molde de estrelinha, um molde de árvorezinha, sei lá, né? O que for. Você faz de acordo com aquele molde. A massa se encaixa ali direitinho, né? Mas a gente quer tirar o molde, que é a escritura, e dar a forma que mais nos interessa, que mais nos agrada. Então, eu resolvi criar uma forma diferente de viver o cristianismo. Mas se eu criei uma forma diferente, já não é cristianismo. Porque o cristianismo tem em si, na raiz, a própria escritura sagrada, né? A palavra de Cristo. Então já não é cristianismo, é qualquer outra coisa menos cristianismo. Já caiu como se dá graça, né? Já não estou vivendo mais a vida de Cristo, mas sim a minha. Voltei a viver, podemos dizer assim, voltei no sentido de a pessoa está pensando que está vivendo em Cristo Jesus, mas já está vivendo a sua vida velha novamente. Aquele que morreu em Cristo, ele vai viver a vida de Cristo, não mais a sua. Surgiu o movimento carismático em 1960, o gospel em 1980, tá? E o neopentecostalismo em 1990. Olha como que a coisa vai surgindo. Em 60, os modismos, né? Carismático, o gospel e o neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo foi aí, está aí, né? Essas igrejas aí, nesse sentido que quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Então o dízimo é uma coisa, mas agora nós vamos fazer outra coisa. Vamos levar a pessoa a devolver triplo. Devolver o dízimo para o Pai, para o Espírito, para o Filho e para o Espírito Santo. Então o neopentecostalismo, ele começou a moldar agora até o dízimo. Então nós vamos fazer as pessoas devolver o dízimo 3 vezes, 3 partes dela. Então isso é pecado. Dízimo é uma coisa. Agora, devolver o dízimo para a Trindade, isso é um motivo do neopentecostalismo. Questão do sal, né? Questão do descarrego e tantas outras coisas que estão aí, que a gente vê todos os santos dias nos trabalhos na televisão, tá? Então esse movimento trouxeram um forte apelo emocional e uma carga altamente mística, tá? Então, se eu chego aqui, eu vou falar para a igreja, se você não der, se você não colocar a mão e não tirar tudo, Deus não vai te abençoar. Você vai sair desse culto, desse trabalho amaldiçoado. Eu conduzo a pessoa, o emocional da pessoa, a sentir que ela necessita dar. Aí é onde que a pessoa dá carro, dá casa, dá todo o dinheiro. De repente amanhã é o único dinheiro que ela tinha para comer o pão, para comprar o pãozinho, não tem mais. Por quê? O guru espiritual levou a pessoa, mexeu no emocional da pessoa para ela dar o que ela necessitava comer amanhã. Tá? Então, esse emocional eu não posso mexer. Nós não podemos mexer, tá? O emocional, quem mexe é somente Deus. Deus entra e Ele trabalha com o meu emocional. Se eu estou com o meu emocional abatido, arrebentado, num luto, numa perda, numa separação, ou seja lá, uma morte de um filho, Deus vai trabalhar no meu emocional. Deus. Agora, homens, quando vai trabalhar, ele vai estragar. Tá? Não quando eu vou trabalhar com um psicólogo, né, um terapeuta, aí é outra coisa, tá? Passou disso aí, tome muito cuidado, senão nós vamos, tá? Lógico, se a pessoa está trabalhando biblicamente, corretamente, amém por isso, vai estar te ajudando. Infelizmente, esse movimento tem crescido e se tornado um câncer dentro das igrejas, tá? Até nas igrejas históricas não estão escapando desse mal. É um câncer aí que estão levando muitas pessoas
e as pessoas estão entrando por essas portas, tá? Então, o que é e como surgiu, nós falamos um pouquinho, tá? A manifestação da espiritualidade hoje, tá? As manifestações que nós temos visto. Essas manifestações espirituais, no espiritualismo, em nossos dias, tem seu porto seguro no neopentecostalismo, tá? As igrejas tradicionais não tem, tá? Não podemos encontrar, podemos, mas no neopentecostalismo é o porto seguro, onde eles entram e mexem com todo o espiritual, mexem com todo o emocional da pessoa. E nesses movimentos há uma forte ênfase na busca do inusitado ou extraordinário, tá? Então eu vou lá porque o pastor vai pregar a noite do extraordinário. Eu vou lá porque vai ter a bênção disso. Eu vou lá porque o pastor vai fazer a sete sexta-feira, sete quinta-feira da porta. Então eu vou passar pelas portas e ali Deus vai abrir todas as portas para mim. Então essas coisas que não é bíblico. E as pessoas estão entrando nisso, tá? E essa busca pelo espiritualismo também se caracteriza por operações de maravilhas, tá? Como? Tá? Por exemplo, a primeira coisa que nós podemos lembrar, tá? Talvez não tem mais hoje, né? Talvez em algum lugar pode ter. A unção do riso. Kenneth Hagin, tá? Alguns anos atrás, esse pastor, Kenneth Hagin, americano, ele jogou para a igreja a unção do riso. Ele entrava no púlpito dele lá e começava a rir. Toda a igreja começou a rir também. Tá? E isso espalhou para o mundo afora, a unção do riso. E onde nós encontramos isso na Bíblia? Não tem. Tá? Eu estou rindo, talvez, dou uma risada aqui, dou aqui, ou acolá, mas é no meu dia a dia. Aqui não. Aqui é um momento sério. Nós podemos, de repente, estar aqui conversando e rir. Uma coisa, mas fazer a unção do riso como algo espiritual que Deus nos deu, isso é perder tempo, né? É zombar de Deus, tá? Queda provocada pela passagem do terno. Outro pastor, começando lá o seu trabalho, e de repente ele pegou o terno e passou assim por cima da igreja. A igreja toda caiu. Aí ele foi do outro lado, passou também o seu terno, caiu. O que aconteceu? Virou modismo. Tá? Os Estados Unidos veio para o Brasil. E pastores aqui no Brasil também tentaram fazer isso. Modismo. Outra coisa, identificação das entidades demoníacas e demarcação do território. Então, como que é isso? Então, nós temos que conhecer a entidade. Por exemplo, vamos ver aonde que, aqui, né, no centro aqui, qual que é a entidade demoníaca, qual que é o demônio que está, né, marcando o território aqui. Tá? Então, a marcação do território aqui, dessa quadra, ou dessas quadras aqui, qual demônio? Aqui é o Exu Caveira, ali para baixo já é o Tranca-Rua, isso não existe. Demônio é demônio. Eu não vou tratar marcação de território, achar o território que o demônio Caveira está ali, o Exu Caveira está lá, o outro Tranca-Rua. Não, querido, não vou perder tempo. Demônio para mim não faz diferença nenhuma. Quem está governando tudo é Deus. Deus está governando. Demônio simplesmente, como Lutero fala, é um cão na mão de Deus. Tá? Ele vai até onde que Deus dá corda. Ele não morde, ele não ataca, ele não faz nada, porque se Deus não permitir, não faz. Como Jó, né? Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos, roubasse todos os seus bens, tirasse tudo, ficasse pobre e atacasse a doença na pele, mas menos a vida. Então o Satanás, os demônios, não tem força para nada. Ele não faz nada. Eu não vou perder tempo ficar marcando, achando isso aqui. Onde que ele estiver,
Se a gente tiver a oportunidade, vai lá e manda ele embora, expulsa, tá? E ele não voltará nesta casa se a pessoa, tá, se converter, aceitar Jesus. Mas se essa pessoa viver a sua vida normalmente, novamente, eles voltarão e voltarão pior ainda, 7 vezes pior. Ou não é que vai voltar, vamos supor, tenha 10, vai voltar 70, não, vai voltar mais ainda, perfeitamente demoníaco ou mal, né? A legião vai voltar muito pior, perfeitamente, assim, pior para a situação dessa pessoa. Outro, utilização de jargões que alegam possuir valor espiritual. Por exemplo, está amarrado. É um jargão espiritual. Está amarrado o quê? Tá? Não tem sentido. Então, se eu falar que está amarrado, o diabo está amarrado. E a gente olha alguns cultos aí na televisão, o pastor está amarrado. Né? Qual o seu nome, diabo? Qual o seu nome? Não. O culto ali, querido, é adoração a Deus. Não perder tempo em pessoa amarrada, pessoa falando o nome do demônio. Pega os presbíteros, pega essa pessoa, leva num quarto e expulsa. Ou seja, tudo isso ali é teatro, é perda de tempo, para mexer no emocional da pessoa e a pessoa fazer o que eles querem. Eu repreendo, né? Eu declaro a vitória. O que adianta você falar, não, eu declaro a vitória hoje? E você vai ali, bate o carro, morre teu esposo, morre teu filho, e aí, cadê a tua vitória? Perdeu? Não, a tua vitória é Cristo. Então a minha vitória não é um momento, tá? A minha vitória é eterna, hoje, e é após a minha morte. É Cristo Jesus. Nada vai tirar a minha vitória, tá? Se eu conheço Cristo. E por último, está essa cidade pertence a Jesus. Não. Tudo pertence a Jesus. Não é essa cidade, tá? Altamira não é que ela pertence a Jesus, ela é de Jesus, ela é de Deus. Tá? Tudo isso aqui é de Deus. A grande questão é, todo mundo que habita em Altamira pertence a Jesus? Mudou a coisa. Todas as pessoas que moram em Altamira louvam e adoram somente a Jesus Cristo, tem Ele como Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então não adianta ficar falando que cidade X ou Y pertence a Jesus. O mundo pertence a Jesus, tá? Então, orar no monte. Não, nós temos que orar no monte. Não, você tem que orar onde você está, tá? Não que você não pode ir no monte, você não pode tirar um dia e ir a algum lugar, pode ir, tranquilo. Mas não é o monte que vai fazer o poder da tua oração. Onde fala que essas coisas, por exemplo, essa questão do isolamento, né? O texto fala sobre essa ideia de uma aparência de falsa humildade, né? Que não tem valor nenhum contra o pecado. E o texto também fala, né, que aquilo tem aparência de sabedoria, no versículo 23, né? Tem coisas assim que a gente está falando aí agora, né? Que tem aparência, né? Parece fazer sentido. Elas parecem fazer sentido pra gente. Né? Não, eu estava precisando de... Não, isso aí faz sentido. Ah, tem a ver com o que eu estou vivendo. Ah, mas tudo isso é só aparência. Né? Se não está de acordo com as escrituras, é aparência. É a roupagem mais do teu interior. Mas nada disso tem efeito contra o pecado. E, na verdade, a única espiritualidade que existe real é aquela que, aquela que luta contra o pecado e se amolda ao exemplo de Cristo. Né? Isso é espiritualidade. E ela não precisa ser barulhenta. Com certeza. Por último, unção de objeto. Tá? Aí tem pessoas que vêm e chamam o pastor para ir lá ungir a sua casa. Ungir o carro novo que comprou. Ungir a aliança. Pastor, vim aqui trazer para o senhor ungir a minha aliança, que eu estou noivando com fulano, eu estou casando com fulano. Querido, não tem que ungir objeto nenhum. Tá? Objeto é objeto. Eu tenho que consagrar, tá, a minha vida. Mudou. Eu consagrar o meu casamento, consagrar o meu carro. Então Deus me concedeu comprar um carro. Então o meu carro vai ser para Deus. Como? Na minha casa,
nos meus passeios com a minha esposa, com a minha família, no indo levar ao trabalho, levar meus filhos à escola. Tudo isso é consagração. Eu estou consagrando o que Deus me deu. Não, mas as pessoas usam o termo do Velho Testamento, né, que ali que era um objetivo para hoje, tá bom? Então essas algumas expressões do movimento espiritualismo, né, e espiritualidade em nossos dias. Então o que significa viver a espiritualidade? Agora nós vamos para a Bíblia, tá? Então nós estamos falando do modismo, que nós temos visto aí todos os dias, aqui em Altamira, em outros lugares, e onde você for, vai ter esse modismo. Então, o que significa viver a espiritualidade? Tá? O que a Bíblia tem nos ensinar sobre isso? Agora mudou. O que a Bíblia tem nos ensinar sobre isso? Tá? Então, no dia de Paulo, também havia aqueles que buscavam uma espiritualidade mais profunda, porém do modo errado. Tá? É o que a Fernanda falou um pouquinho ali e o que nós lemos em Colossenses. Paulo está aqui refutando Colossenses, ou a igreja de Colossenses, porque elas estavam buscando, alguns estavam buscando modo errado. Então vamos buscar uma espiritualidade, um espiritualismo aí mais diferente, mais grosso, vamos dizer, engrossar o caldo, né? E não adianta, tá? Não adianta. Paulo tratou sobre isso como os cristãos de Colossos aí, que nós lemos, tá? E a primeira coisa, o contexto da carta que nós acabamos de ler, tá? Paulo escreveu a carta de Colossenses quando estava na prisão de Roma. Então, como que Paulo está escrevendo para Roma, como que esses colossenses estavam vivendo e Paulo está na prisão, tá? Em 61 depois de Cristo. Então, Paulo está vivendo uma espiritualidade totalmente oposto do que esses colossenses estavam querendo. O que hoje está pregando, o que nós ouvimos. Como que eu posso estar preso e Deus está me abençoando? Como que eu posso prosperar? Então, Paulo não é espiritual. Então, olha só a loucura, né? Então, Paulo escreve essa carta quando ele está preso. O tema é a suficiência de Cristo para todas as coisas. Se a gente for lendo Colossenses devagarzinho, nós vamos ver a suficiência de Cristo para todas as coisas. Então, a coisa mais, podemos dizer assim, mais banal que nós achamos no nosso dia, tá? Se a gente parar hoje e falar qual foi a coisa mais banalzinha, mais simples do mundo, nesse sentido assim, Deus estava lá. E você conseguiu fazer essa coisa mais simples que tem, porque Deus te deu condições, te deu sabedoria, te deu saúde e te deu vida. Se Deus não tivesse dado saúde, você nem isso, nem a coisa mais simples do mundo você fazia. Ou seja, Paulo escreveu essa carta com um tema principal, tá? Se resumisse toda a carta, a suficiência de Cristo para todas as coisas. Seu propósito foi firmar os crentes no conhecimento de Cristo. Ou seja, essas pessoas estavam fugindo do conhecimento de Cristo. Então, Paulo está chamando eles novamente a fim de você ficar, tá? E hoje para nós, tá? Se nós estamos ouvindo e lendo essa carta, nós estamos sendo chamados também para ficar no conhecimento de Cristo, a fim de combater as heresias. Se eu não conheço, eu não tenho como bater a heresia. O que é a heresia? Heresia, todos os dias, ela pode entrar na minha casa, quando eu ligo programas que falam besteira, tá? São homens, pastores, os mentores espirituais que distorcem a palavra. Se eu abro, se eu ligo, se eu estou escutando, essas pessoas estão entrando com a heresia e o meu coração pode ser iludido e eu posso cair. Então há quatro perigos, basicamente, que nós podemos dizer. Primeiro, gnosticismo. Ensina que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento secreto dado a poucas pessoas. Tá? Então o gnosticismo, lá na época, que hoje está aí também, tá? Ensina que a salvação é alcançada quando há um conhecimento, ou seja, esse conhecimento são poucas pessoas. Então, se eu sou humilde, eu não tenho conhecimento, então eu não posso
ser salvo. Olha a loucura. A salvação não pertence ao meu conhecimento, à minha sabedoria, ao meu estudo. A salvação pertence a Cristo. E Ele dá a quem Ele quer, de graça. Você não paga nada, nós não pagamos nada. Nós ganhamos quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Isso é salvação. Eu crer nesse Cristo, né? Nesse Senhor. Mas existem muitos gurus espirituais falando isso. Tá? Você também entra na ideia de que a oração que funciona também não é a oração de todo mundo. É a oração de algumas pessoas especificamente. Então, se eu preciso de alguma coisa de Deus, eu preciso ir lá no fulano de tal para que ele ore por mim. Está embaixo da cobertura dele, né? Então, essa ideia também se encaixa aí, né? De que algumas pessoas são privilegiadas e não são todas iguais diante de Deus. Então, se você saiu da cobertura do mentor espiritual teu, você está amaldiçoado. Você saiu da oração, da consagração que esse homem está fazendo para que você esteja diante de Deus. Olha só a loucura que as pessoas fazem. E é tão interessante que Jesus agiu de uma maneira tão contrária, que quando ele chama os discípulos mesmo, ele chama justamente aqueles que não tinham nada, né? Não eram nada diante da sociedade, não tinham nem talento ou dom especial, nada de se destacar, eram pessoas extremamente simples, né? Comuns demais. E é esse que Jesus quis usar, né? Ele não quis chamar os grandes aos olhos dos homens. Ele não mudou nada hoje. Ele continua tratando, né? Com o simples, né? Com aquele que é humilde, que está pronto para ouvir. Então, o rico também. Então, o rico está lá em cima, tudo bem, tranquilo, mas ele é simples? Não, ele é arrogante. Então, ele não faz parte. O pobre está aqui embaixo, vamos pôr assim, né? Separação da classe. O pobre está aqui, mas ele é simples? Não, ele é arrogante. Então ele está na mesma qualidade do rico arrogante. Tá? Então o pobre está aqui, mas ele é simples? Sim. Depende de Deus? Sim. O rico também está no mesmo patamar. Simples e dependente de Deus. Só que nós fazemos isso aqui. Nós colocamos o rico lá em cima. Mas o rico está aqui. Sempre esteve aqui, diante de Deus. Mas nós colocamos, nós fazemos a separação. Tá? É o pecado que nós estamos vivendo. Gnosticismo, outro perigo que está à porta das nossas casas, o legalismo. A busca de agregar mérito à salvação por meio da prática da lei. Tá? Então eu estou fazendo legalismo, você faz tal coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. E isso eu vou dando, como se diz, tijolinho para a minha salvação. E salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é mérito de Cristo Jesus. Então, o legalismo te leva a você fazer para alcançar a salvação. E você nunca vai alcançar, porque ela sempre estará longe de você. Cristo te traz e te dá salvação. Terceiro perigo, misticismo. Acreditam que era necessário mortificar a carne, tá? Até mesmo por meio de autoflagelo, com forma de elevar o espírito. Então, o misticismo é esse negócio de você se bater, martirizar. Ah, não, hoje eu não vou comer nada. Não é um jejum consagrado, tá? Mas é um flagelo de você não comer. É você sair de uma cidade para outra, em romaria, e sofrendo, calejando, carregando cruz, fazendo isso, aquilo. Isso não te serve para nada, tá? Isso já está lá atrás e hoje está aí ainda. E muitas pessoas pensam que essa situação vai agradar a Deus, vai abrandar Deus, vai te dar porta, vai abrir porta para você entrar. Não, ela simplesmente está fechando cada vez mais. Quarto perigo, o ascetismo, tá? Eles privavam, né, de comida, casamento, sono e outras coisas excelentes que Deus criou. Então, essas pessoas que creem no ascetismo, tá? Elas privavam de comida. Ah, não posso, nós não podemos casar. Sono também, bebida, outras coisas aradas,
que Deus fez. Olha lá Colossenses 2,16. Tá? Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ou seja, os colossenses estavam vivendo em objeção a isso. Eles guardavam lua, guardavam sábado, não comia, não bebiam, guardavam dia de festas, e Paulo chega e fala, ó, ninguém te julga por isso. Ou seja, você é livre, você pode comer o que você quiser, você pode beber o que você quiser, festa, você não tem que guardar dia de festa, tá? Lua nova, sábado, não, você é livre. Então essas práticas estavam atingindo a igreja de Colossenses e hoje também, tá? Muitas aí talvez você já vai perceber que pessoas guardam dias, tá? Guardam datas e não come, não bebe, porque se comer e beber você está em pecado. Não. Deus te deu tudo para você comer e beber em todos os santos dias, porque todos os dias pertencem a Deus. Tá? Então o sentido do texto, nós vamos trabalhar um pouquinho agora. O nosso texto básico, Colossenses 2, 20 a 23, que aponta justamente para o fato de alguns colossenses buscarem a verdadeira espiritualidade por meio do misticismo pagão, tá? E do ascetismo. Então eles estavam lá dentro da igreja, mas buscando uma espiritualidade, uma verdadeira espiritualidade, mas no caminho errado. Então não adianta eu querer buscar uma verdadeira comunhão com Deus, mas em caminhos errados, em ensinamentos errados. É perda de tempo, tá? Então eu vou fazer um bolo, como a Fernanda falou lá atrás, né? Vou fazer um bolo. Mas o que você tem que fazer? Qual que é a receita? Não, vou pegar uma receita de bolo de arroz. Não dá, é bolo de arroz, bolinho de arroz. Eu quero fazer um bolo doce, não serve. Tá? Eu quero fazer arroz doce, eu pego feijão. Não funciona, não funciona. Tá? Viver uma vida, buscar uma vida, uma verdadeira espiritualidade, eu tenho que buscar em Deus. Não em hábitos, não em costumes, tá, de homens. Então essas pessoas se recusavam a tocar em certos objetos, tá? E ingerir certos tipos de alimento. Olha o versículo 20 e 21. Vós sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Olha a situação. Eu não posso tocar nisso, eu não posso comer nisso, eu não posso nada. Por quê? Os mentores espirituais colocaram isso e essas pessoas estavam vivendo. Mas o que a Bíblia fala? Posso comer ou não posso? Posso tocar ou não posso? Não posso por quê? Aonde que eu estou? Tá? Então, esse sentido eu tenho que saber. Tá? O que Deus proíbe? O que não é teu, não cobice, então eu não posso nem tocá-lo também, porque se eu começar a tocar, né, eu vou desejar, então eu vou caminhar com um pecado. Tá vendo como que é diferente? Não cobice no que não é teu, então eu não vou ficar buscando, porque de repente no buscar ali eu posso acabar pecando. Então Paulo afirmou certos objetos, querido. Afirma, né, que certos objetos de alimento não passavam de coisas que perecem o tempo todo. Tá? Olha o versículo 22. Todas essas coisas com o uso se destroem. Você usando ele, você comendo ele ou bebendo ele, vão destruir, vão acabar. Tá? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Não é a comida que vos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos. E nada ganharemos se não comermos. Aqui Paulo está falando aos Coríntios em relação a comida a ídolos. Tá? De repente, se você está ali, você pode comer ou não pode comer. Paulo está falando, você não vai ganhar nada se você comer. E você não vai perder nada se você não comer. A grande questão é, você vai escandalizar um irmão? Escandalizar pessoas? Sim. Então não coma. Tá? Não coma, porque você está escandalizando. Se você escandalizou, você está fazendo o teu irmão pecar, porque ele não tem uma fé mais forte como a tua. Ele é uma fé fraca.
Então espere teu irmão amadurecer para você chegar lá. Então nada disso foi capaz de produzir uma espiritualidade verdadeira aos Colossenses. Olha o versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, tá? Como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade ou perda de tempo. Paulo chega à conclusão para os Colossos, né, para essa igreja, que vocês estão perdendo tempo. Não tem aparência de sabedoria, mas não tem sabedoria. É falsa. Então, somente uma união verdadeira, segundo a palavra de Deus, que nos faz capazes de desfrutar, né, da verdadeira espiritualidade. Ou seja, a verdadeira espiritualidade está na palavra de Deus. Por último, as características da espiritualidade bíblica. Temos aqui 4 características. Primeiro, 3 características, melhor dizendo, tá? De uma verdadeira espiritualidade bíblica. Você vai olhar e você vai encontrar isso na Bíblia, tá? Da maneira correta. Primeiro, a verdadeira espiritualidade bíblica jamais pode estar divorciada da palavra, tá? Então eu estou buscando uma verdadeira espiritualidade, mas não uso a Bíblia. Então você está caminhando por você mesmo, tá? Por isso a unção do riso, a unção daquilo, isso, aquilo, pega na moda. Por quê? Eles tiram a Bíblia e o mentor espiritual, aquele que está lá na frente, faz a coisa acontecer. Essa agora é a verdadeira espiritualidade. Deus não mandou fazer isso. Não. O que a Bíblia fala? Se eu divorciei da palavra, eu estou longe. Terceiro, a verdadeira espiritualidade bíblica jamais pode estar divorciada do corpo de Cristo. Ou seja, nós não somos uma ilha. Tá? Nós não somos ilhas. Nós não vivemos sozinhos. Nós somos um corpo. Então eu tenho uma verdadeira espiritualidade quando eu estou ligado com o corpo de Cristo Jesus. Terceiro, a verdadeira espiritualidade bíblica jamais pode estar divorciada, né? Separada da plenitude do Espírito Santo. Tá? Se eu não busco uma espiritualidade, mas sem a ação, o completar do Espírito, pode esquecer. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos ensina. Como que eu posso chegar numa espiritualidade sem o meu Consolador, o meu mediador, aquele que me dá todas as condições de entender, né, a clareza, a luz que eu necessito? Não tem como, tá? Concluindo, querido, a verdadeiro espiritualismo, ou espiritualidade, não é fruto de um misticismo religioso, tá? Distorcido, que preza, né, pelo emocionalismo e pela experiência pessoal. Isso não vai, tá? Não que a tua experiência não pode te ajudar a ter uma verdadeira espiritualidade. Não é isso. Mas buscar somente na experiência, no emocional, uma verdadeira espiritualidade é fracasso, tá? É morrer sem ter um encontro com Deus, sem ter uma comunhão verdadeira com Deus. Então a verdadeira espiritualidade resulta do estudo bíblico, tá? Do estudo da Escritura em oração, tá? Eu estou lendo a Bíblia, estou estudando a Bíblia, estou orando, da comunhão dos santos e da plenitude do Espírito. Sem isso, nós nunca chegaremos numa verdadeira espiritualidade, tá? Existe uma união entre a razão e a fé. Eu vou estudar, vou entender, mas a fé minha vai me dar forte, porque o Espírito Santo está me dando sabedoria. Então eu tenho que saber, né? Estou lendo, estou entendendo. Por quê? O Espírito Santo está me dando condições de compreender ela. Porque se eu ler... Essa necessidade do estudo, né, das Escrituras, ela é uma necessidade vista bem claramente na própria Escritura, né? A Bíblia fala da importância. Até porque, né, o texto dos Deuteronômios que fala assim: as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, né, e as encobertas não convém, né, não pertencem a nós. Então, quando o texto fala isso, ele mostra claramente que aquilo que foi revelado eu devo conhecer. Aquilo que Deus falou através das Escrituras, eu devo conhecer e devo ensinar aos meus filhos.
Então eu não posso desprezar de maneira alguma esse livro. Eu tenho que ler, tá? Mesmo que a gente não entenda, né, a princípio, né, mas essa busca contínua vai trazer o Espírito Santo vai. Sim. Então por isso que a gente tem que ler ela inteira, ponta a ponta, tá? Ah, não leia a Bíblia. Não, tem que ler ela. É a mesma coisa que você pegar o álbum de foto tua, eu vou ver o álbum de foto do meu casamento, vou ver o álbum de foto do aniversário da minha filha, chega a foto do meu filho. Aí começa a pular a foto. Perdeu. Tá? Ah não, essa aqui eu vou jogar fora. Vou jogando fora. Acabou. Eu não tenho mais a lembrança dos aniversários dos filhos, ou do passeio, disso, daquilo, do aniversário da minha mãe, do meu pai, X ou aquilo. Perdeu por quê? É a mesma coisa. Se eu não leio, não estudo isso aqui, eu não tenho as fotos da minha família. Tá? Joia? Vamos orar? Agradecer a Deus e pedir sabedoria agora para nós vivermos dessa maneira, né? Buscando uma verdadeira espiritualidade. Santo Deus, nós louvamos, ó Pai, por essa noite, damos graça por essa semana, que já estamos aí, ó Pai, passando da metade. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso, tem nos sustentado, nos dado condições, ó Pai, de vivermos na Tua presença e buscarmos, ó Pai, verdadeira espiritualidade na comunhão com os irmãos e também, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Pai. Suplicamos ao Teu Espírito Santo sabedoria, compreensão dela, que nós possamos cada dia mais fortalecer a nossa fé, Pai. Não nos permita a sermos, ó Pai, ludibriados, enganados por mentores espirituais, pessoas falsas que vêm, ó Pai, com filosofias, com palavras doces, ó Pai, mas o fim delas são morte, Pai. Livra-nos, Pai, desse laço, desse passarinheiro, dessa morte, e nos dê cada dia mais comunhão contigo. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Paz, Deus nos abençoe.